Olá, pessoal, tudo bom? Sexto vídeo Memórias da Regina. Eu já vou começar pedindo. Eu gostaria muito que vocês me dessem opinião do que vocês estão achando do vídeo e se este vídeo tem ajudado, contribuído com alguma coisa para a vida de vocês, tá bom? Hoje o nosso tema vai falar sobre gratidão. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa super importante que eu sempre falo, mas que hoje está muito mais forte, muito mais enraizado, porque eu tive que passar por esse processo para aprender e valorizar ainda muito mais as pessoas que estão em torno de mim. Em um vídeo anterior, eu falei para vocês que eu plantei girassóis e que eu pretendia colher girassóis. E depois eu fiquei pensando essa semana sobre essa palavra, né, sobre essa frase que eu disse para vocês. Mas eu já colhi meus girassóis. Eu já estou colhendo os meus girassóis. Desde o momento que eu nasci até o momento atual, eu tenho colhido girassóis. Claro, eu também tenho colhido alguns cravos, tenho colhido algumas rosas, tenho colhido algumas plantas carnívoras, mas eu tenho colhido muito mais girassóis. E como a palavra é gratidão, eu quero falar um pouquinho sobre a primeira etapa da descoberta da minha doença. E já vou aproveitar e já vou falar um embate aqui super importante. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem não me conhece, eu sou professora do curso técnico de enfermagem, além de ser enfermeira. Mas eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa se conhecer. A gente precisa se tocar para que a gente possa ensinar as pessoas a se cuidarem. Se a gente não o faz, o que acontece? A gente está falando ao vento. Porque a gente só pode falar naquilo que acredita. Por isso que quando eu falo sobre o amor de Deus, eu falo porque eu acredito. Quando eu falo que a enfermagem é a minha paixão, eu falo porque eu acredito. Quando eu falo da minha cura, eu falo porque acredito. E quando eu falo que a gente planta e a gente colhe, é porque eu acredito. Claro que tem momentos que bate o desespero, bate o negativismo, bate a vontade que isso aconteça imediatamente, mas depois isso passa, é tudo passageiro. O que importa é a minha essência, e a minha essência jamais ninguém vai mexer, né? A gente precisa falar sobre o que a gente vive e não sobre o que a gente sonha ou que a gente programa viver. Então, eu sei que as minhas colheitas têm sido boas. Por mais problemas que eu tenha passado, elas têm sido boas. E aí, como eu falo que você precisa se tocar, você precisa se conhecer, eu quero dizer, abrindo o adendo, né, que esses vídeos são motivacionais, mas eu acho que mais do que tudo essa é uma motivação super importante. Eu só descobri a minha doença porque eu me toquei, porque eu me conhecia. Então, no momento que eu senti um nódulo na minha mama direita, tocou um aviso na minha cabeça. Existe alguma coisa errada. Claro que em primeira instância eu jamais imaginei isso, porque de verdade, eu jamais. Eu pensei em vários tipos de doenças graves na minha vida, mas jamais imaginei um câncer. Ah, ninguém imagina. Mas são variáveis, né? Eu também não imaginava, mas eu imaginava outras coisas. E eu sempre fui muito cuidadosa. Nessa parte, eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa para ir aos médicos, fazer os exames é, de rotina. E graças a Deus, eu sempre pude contar com um convênio para que eu possa agendar, me programar. Então, sempre nas minhas férias, eu sempre me cuidei. E como fazia muito pouco tempo que eu tinha feito meus exames de rotina, eu não me preocupei muito, mas de verdade, como eu disse, acendeu uma luz de alerta. E eu tinha um retorno precoce, porque eu estava num tratamento, e por causa deste nódulo eu optei por voltar mesmo. Porque eu poderia ter falado, não, tá tudo em dia,
eu vou deixar postergar um pouco mais, atrasar um pouco mais, porque a vida é corrida, um corre-corre daqui, um corre-corre de lá. Eu fiquei com medo de não conseguir, mas eu consegui. Marquei a consulta, passei no médico e ele também, como a gente tinha exames há pouco tempo, optou por marcar, mas não ficou tranquilo, marcar um ultrassom. Então, assim, para que vocês tirem disso, é importante que vocês se conheçam, é importante que vocês se toquem e se acontecer alguma alteração, se você perceber alguma coisa, busque o atendimento médico. Eu sei que via SUS é complicado, eu entendo, mas a gente precisa correr atrás e a gente precisa se cuidar, porque quanto mais precocemente você descobrir uma doença, maior a possibilidade de tratar. E quanto precocemente você descobrir que não está doente, mais saudável vai estar a sua mente. Porque a gente fala muito sobre descobrir a doença, mas às vezes o período entre descobrir a doença e ficar imaginando é tão doloroso quanto. Então é mais fácil você ir lá, não é nada, é uma coisa normal, é um processo inflamatório, mas nada grave. E você ficar tranquilo do que você ficar, porque eu falo que a mente, ela, ela pode trazer benefícios, como também malefícios. Quando a gente pensa negativo, de forma negativa, a gente vai trazer coisas negativas para nossa vida. E eu sei de carteirinha isso. Eu vivo, né, com pessoas que passaram por esse processo, não só da doença, mas de pensar coisas ruins e essas coisas ruins acontecerem de verdade, e pessoas positivas, que pensaram coisas boas e trouxeram coisas boas. O impossível aconteceu na vida delas, por quê? Porque trouxeram consigo a fé, a esperança e realidade, sim, mas realidade com a sensação de que o milagre pode acontecer, de que as coisas boas podem acontecer. E aí começa os meus pensamentos em relação à gratidão. Eu fui atendida, eu fiz um agendamento, eu fui atendida por uma médica para fazer ultrassom das mamas, e coisa que eu jamais imaginei, eu fui agraciada, eu fui presenteada por Deus por um anjo. Vários anjos, mas este anjo hoje, eu estou dizendo, tô fazendo uma homenagem a ele, porque foi a pessoa que fez o meu exame, que enxugou as minhas lágrimas, que correu atrás comigo, né? Que agendou sem que eu soubesse a minha primeira consulta, que correu atrás do exame que iria fazer o diagnóstico, né, preciso da minha doença, e de forma a não ganhar nada em troca. Ela simplesmente olhou para mim e colocou dentro de si que ela precisava me ajudar. Eu faço meus exames de periódicos no laboratório Cura, mas eu nunca pedi nenhum médico específico para fazer meus exames. São todos excelentes, então eu jamais fiz essa solicitação. E aí a doutora Ellen, que é a médica que faz o ultrassom das mamas, foi a pessoa que fez meu ultrassom, que percebeu que existia que o nódulo que eu tinha na mama era um nódulo com características malignas, e ela simplesmente deixou que eu chorasse, enxugou as minhas lágrimas, me contou tudo o que iria acontecer, e ela falou: assim que você tiver a solicitação do exame de biópsia, você me liga, porque eu vou tentar te agendar com a médica específica daqui o mais breve possível. E ainda ela perguntou: você quer que eu ligue para o seu ginecologista? E eu simplesmente falei: olha, ele só atende de tarde, eu tava com a cabeça no mundo da lua, jamais, sabe, não tinha noção do que estava acontecendo em torno de mim, eu tava abalada emocionalmente, fui voltei pro trabalho, à tarde eu liguei para recepcionista, tentando agendar para a semana seguinte o mais rápido possível, porque eu sei que ele tem uma agenda muito cheia, e uma doce alegria no momento de tristeza veio quando a secretária falou: olha, eu tenho horário às 16 amanhã, tudo bem? Eu falei: claro, com certeza. E falei: nossa, milagres acontecem mesmo, porque ele não tem vaga tão precoce.
E quando eu cheguei lá para fazer para passar em consulta, a, a recepcionista dele falou assim: Você que é a paciente do ultrassom? Eu falei: Não, eu vim passar em consulta. Ela falou: Não, a médica que fez o seu ultrassom ontem ligou para o médico daqui, já passou o teu caso e ele já tá sabendo de tudo. Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque geralmente as pessoas não fazem isso, né? E depois, quando eu peguei os exames, eu liguei para ela agendou com a secretária a minha biópsia. O convênio estava demorando para liberar a secretária, que eu sou apaixonada por ela, também correu atrás para que o convênio liberasse e depois correu atrás de novo para quando eu fosse fazer um procedimento chamado clipagem, porque o convênio também não queria liberar e ela correu atrás, né? Eu não vou citar o nome dela porque eu não perguntei para ela se eu poderia dizer. Também não perguntei para a doutora Helen, mas eu sei que, né, com a nossa convivência, ela, ela não iria ficar brava com isso. Mas como eu não perguntei para a secretária, um beijo se você chegar a ver esse vídeo. Ela foi maravilhosa, um doce. Também, no dia que eu tava desesperada, ela falou: Calma, a gente vai conseguir. Eu já agendei, não vou mudar essa agenda porque eu tenho certeza que você vai fazer esse exame nesse dia. Também agradecer as técnicas de enfermagem, né, que estiveram comigo em todo o procedimento. A médica que fez a minha biópsia, gente, biópsia de mama é uma coisa que todo mundo fala que dói, é uma coisa sofrida, mas a doutora que fez a minha biópsia foi uma doutora maravilhosa também. Ela me contou passo a passo, ela deixou meu esposo entrar. Mas é só para vocês entenderem que é gratidão, mesmo em torno da doença, eu jamais fiquei desamparada. Eu jamais fiquei sozinha. Deus esteve comigo em todo esse tempo. Desde o momento que eu desconfiei da doença até hoje, ele jamais largou minha mão. E quando eu tinha dúvidas, ele me mandava os seus anjos para cuidar de mim. Foi assim com a quimioterapia, o pessoal da Oncoclínica, que foi maravilhoso. Cada passo dado, eles estavam comigo. Foi assim na radioterapia. E aí eu quero aproveitar e abrir esse adendo também para agradecer a secretária da rádio, a Márcia, que trabalha na recepção, que sempre me recebe com um sorriso nos lábios, que contava os dias comigo para terminar. A Carol, a tecnóloga de radiologia, que quando estava frio ela ficava me distraindo para não sentir o frio. Eu cheguei muito nervosa no meu primeiro dia e, e foi assim mágico. Todo mundo fala: Nossa, minha pele é muito branca e até com band-aid machuca. Então, assim, eles ficavam rodiziando os locais onde estava o adesivo e, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, assim, a enfermeira Maiara, nossa, que amor. Sempre cuidando, dando atenção. Quando eu mandava alguma mensagem, rapidamente ela respondia. Então, gratidão. Quinta-feira eu terminei a quarta etapa do meu tratamento, que agora é só preventivo, tá, gente? Eu já tô curada, mas eu preciso fazer os tratamentos finais. Então eu fiz a quimioterapia, eu fiz a cirurgia, eu fiz a radioterapia, né? Desculpa, a quarta etapa, porque a primeira etapa eu conto como o diagnóstico. Então eu fiz o diagnóstico, a quimio, a cirurgia e a rádio. Tem outras pessoas que estiveram dentro desse processo que eu quero agradecer, mas eu vou fazendo isso aos pouquinhos, né? O meu mastologista, maravilhoso, a clínica, a pessoal da recepção também deles, maravilhoso, que me deu atenção, a minha oncologista, mas eu vou fazer isso gradativamente. A única coisa que eu queria que vocês guardassem hoje, gratidão, gratidão, porque no momento mais difícil
eu tive a presença de Deus. No momento mais difícil, eu recebi como retribuição dos meus girassóis plantados anjos que cuidaram de mim. Momentos difíceis, eu tive gente que segurou a minha mão e disse: vai dar tudo certo. Eu tô falando de pessoas que não me conhecem, pessoas que não tinham nenhuma necessidade de estar ao meu lado, nenhuma necessidade de ser carinhoso, ser profissional, mas não precisava ser carinhoso, não precisava ser sentir o que eu estava sentindo, mas elas estiveram presentes na minha vida. Então, eu agradeço primeiramente a Deus por poder estar aqui hoje e por ter aprendido com a minha doença. Minha não, que ela não é mais minha. Com a doença que eu tive que passar. E aos anjos, que vocês continuem assim. Vocês estão em minhas orações todos os dias, para que vocês consigam receber os seus girassóis todos os dias. Com isso, eu quero dizer para vocês, continuem plantando girassóis. Vocês vão colher. Às vezes pode demorar. Às vezes não vai ser com você, vai ser com quem você ama. Mas vocês vão colher. Eu agradeço a todos que estão assistindo o canal, que estão curtindo, compartilhando. A gente precisa chegar aos corações que às vezes estão endurecidos, entristecidos, doídos com este nosso mundo. Mas para dizer para eles que viver com Deus vale a pena. E a gente tem que aproveitar cada minuto. Cada tristeza a gente tira um aprendizado. E a cada alegria a gente diz gratidão. Gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão ao mundo. Muito obrigada e até o próximo domingo.